A delegação colorada que chegou em Curitiba para o Clássico Grenal de número 442 segue com um número de jogadores baixo para o setor de ataque, o que faz o técnico Eduardo Cudê apostar possivelmente em jovens jogadores que subiram para a equipe profissional ao longo dos últimos dias. Os projetos para Gabriel Carvalho e Luca Drummond são diferentes, mas os dois jogadores vêm agradando ao técnico Eduardo Cudê nas atividades que vêm sendo realizadas. E a gente fala sobre o desempenho e desenvolvimento desses jovens atletas, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre os jovens jogadores que podem aparecer no Clássico Grenal, porque estão ganhando espaço no elenco e agradando ao técnico Eduardo Cudê, que promoveu o ascenso, promoveu o acesso desses jogadores ao time profissional e vem se agradando do desempenho deles nos treinamentos. O primeiro já jogou contra o Corinthians e eu falo do centroavante Luca Drummond, que é um jogador que subiu para o time principal muito mais por uma necessidade do elenco. A ausência do Borré, que está na Copa América, do Ener Valencia, que está na Copa América, do Luca Holanda, que teve uma lesão muscular, esteve fora da partida contra o Corinthians, provavelmente esteja fora também do Clássico Grenal. Esses movimentos fizeram com que o Inter precisasse buscar um centroavante nas categorias de base. E a escolha foi pelo Luca Drummond, que entrou no segundo tempo contra a equipe do Corinthians e ajudou na vitória colorada pelo placar de 1-0. Por que o Luca Drummond foi escolhido? Se não é o jogador que era titular do time sub-20 ou um jogador que tem números expressivos nas categorias de base. O Luca Drummond é um jogador que foi lançado nas categorias de base pelo São Paulo. Ele teve uma passagem pelo Avaí, pelo Criciúma e teve muitos anos no São Paulo, onde não foi um grande destaque das categorias de base do tricolor paulista, mas fez boa parte da sua formação por lá. O Luca Drummond chegou no Internacional em março deste ano de 2024 e desde então vem brigando por espaço no time sub-20. É um centroavante de muita força física e essa é a principal característica que agrada ao técnico Eduardo Cudê. O grande ponto é que, por exemplo, no time sub-20 do Internacional, o Luca Drummond ele está hierarquicamente abaixo do Ricardo Matias, por exemplo, que é o titular na equipe. E por que então o Luca Drummond foi preferido pelo Cudê em relação ao Ricardo Matias? E a explicação está justamente nessa característica. O relato que eu ouvi é que o Ricardo Matias, por ser um jogador mais técnico, ele tem 18 anos de idade, 1,95 m, mas é um jogador mais técnico, um cara que gosta de sair da área, que dá assistências, que tem mais qualidade técnica do que o Luca Drummond. Essa característica do Ricardo Matias, ela demanda uma adaptação ou um tempo de adaptação um pouco maior no time profissional, porque do ponto de vista de força física, de carga física, potência, o Ricardo Matias ainda não está pronto para o time profissional e a dificuldade dele de jogar nesse nível seria maior. Já o Luca Drummond é um atleta que não é tão técnico como o Ricardo Matias, mas fisicamente ele está muito pronto. E por isso a adaptação dele ao nível profissional é mais rápida. E por isso Eduardo Cudê escolheu este jogador, que hoje é o reserva imediato de Lucas Alário. Lucas Alário, que vem passando por uma sequência grande, forte de partidas, o que vai fazer com que Luca Drummond seja uma opção para o Clássico Grenal. Quando o Alário cansar, quem vai entrar é o garoto de 20 anos, assim como foi contra o Corinthians. E ele vem agradando bastante ao técnico Eduardo Cudê, em função dessa característica e em função do desempenho. Foi muito elogiado pela estreia dele contra a equipe do Corinthians. Nos bastidores, o que se diz é que a característica do Luca Drummond, ela lembra a do Leandro Damião, por ser um jogador muito forte fisicamente, rápido, de explosão e que tem uma boa definição por cima e por baixo. Então é um jogador que vem sendo trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê. O segundo jovem jogador que vem sendo trabalhado, mas aí de uma maneira completamente diferente, porque ele já está no elenco profissional há alguns meses e teve sua primeira oportunidade na semana passada, é o jovem Gabriel Carvalho. Ele é a principal joia das categorias de base do Internacional. Tem 16 anos de idade, nasceu no ano de 2007, vai fazer 18 só lá no mês de setembro e é considerada a principal joia das categorias de base do Inter, uma multa rescisória de mais de 300 milhões de reais. E como se identificou há bastante tempo que o Gabriel Carvalho é essa joia, é esse talento, foi feito um processo de adaptação com ele. Ele
Passou por várias etapas, primeiro treinando com o profissional, depois viajando com o grupo principal. Ele ficou cerca de 2, 3 meses só sendo relacionado para partidas antes de estrear. E estreou contra o Vitória e deu muito conta do recado. Ele entra, faz uma grande jogada, dá uma assistência para o Wesley e a tendência a partir daí é que ele ganhe minutagem, pela resposta que ele deu contra o Vitória. Óbvio, não para começar jogando em partidas a curto, médio prazo, mas para entrar no segundo tempo, com certeza. E no Clássico Grenal é uma possibilidade, porque o Inter tem pouquíssimos jogadores dessa característica na ausência do Alan Patrick, um cara, um meia de chegada ofensiva que tem a criatividade. Hoje, o Johan deve ser reserva no Clássico Grenal e depois é o Gabriel Carvalho, é quem tem essa característica. A ideia, inclusive, era que o Gabriel Carvalho ganhasse alguns minutos contra o Corinthians, mas o desenho da partida, a maneira como a partida se desenvolveu, acabou impedindo que isso acontecesse. Mas, pro Grenal, o Gabriel Carvalho tá com moral e pode ser uma alternativa no segundo tempo, nos minutos finais, se o Eduardo Cudê entender que o jogo se desenhou para um atleta com as características que o Gabriel Carvalho tem. São jovens jogadores que vêm ganhando espaço e que podem ter oportunidade no Clássico Grenal deste sábado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!